A democracia não é algo estático, né, que deve estar preso às formalidades institucionais criadas. Nós lutamos contra a ditadura e construímos hoje essa democracia que existe no Brasil. Né? Mas é óbvio que a democracia que hoje existe no Brasil ela é insuficiente. Eu acho que as manifestações de junho no Brasil, o desejo de milhões de jovens por mais participação nas decisões do governo, ficou claro para todos. O que a gente tem, na verdade, é uma demanda por mais participação social, por mais debate sobre participação social e por mais espaços e mecanismos que propiciem essa participação social. Entender que a população tem o que dizer, merece ser ouvida e precisa ser ouvida para que, de fato, o Estado brasileiro seja um Estado de todos e não só de poucos que definem os rumos do país. A Política Nacional de Participação Social tem um significado muito importante porque ela torna aquilo que já era um direito do cidadão na Constituição de 88, desde o seu parágrafo 1º, uma política de Estado, né? E, ao mesmo tempo, um método de governo. Significa, portanto, um conjunto de diretrizes, de orientações para todos os organismos da administração federal, direta e indireta, de como avançar, qualificar e aperfeiçoar os processos de diálogo e de participação social. A participação social ela existe desde a década de 30, são mecanismos já amplamente compreendidos e apropriados por muita gente no Brasil, e o que esse decreto traz de diferente, no meu ponto de vista, é que ele organiza, sistematiza tudo isso, torna isso mais evidente e mais público para todo mundo, o que é ótimo, porque quanto mais transparência no processo, melhor. Hoje a gente tem novas formas de participação através das redes sociais que precisam ser incorporadas na participação política, demanda de governança, demanda de grupos que não estão organizados, né, chamados desorganizados, que não estão no partido, que não estão no sindicato, né, que não estão no próprio governo, que efetivamente demandam essa participação. O decreto da Política Nacional de Participação Social, eu acho que ele avança no sentido que ele reconhece mecanismos digitais de participação. Isso não significa esvaziar de poder os demais instrumentos que hoje em dia já tomam as decisões. Não significa esvaziar de poder presidência, Congresso, nem nada disso. Mas significa compor as decisões junto com o governo, dar a possibilidade da população formular política conjuntamente. E foi o que aconteceu no Marco Civil da Internet. A Presidenta da República abre mão das suas atribuições de fazer um texto próprio, né? E ela pega o texto que veio da sociedade civil, discutido e elaborado numa plataforma de internet e apresenta ao Parlamento como sendo o texto do Poder Executivo. E os ônus e o bônus do Parlamento é estar em sintonia ou bancar, né? E divergir, melhorando ou piorando o texto que vem da participação social. Então acho que o Marco Civil é um exemplo disso, concreto, que o Brasil ofereceu para o mundo como um grande exemplo. Então acho que quem é contra a participação social, quem é contra a participação direta na internet, né, quer um Brasil atrasado. Infelizmente, o que a gente está vendo é uma ofensiva muito grande de setores conservadores da sociedade brasileira que estão se colocando contrários ao decreto e à Política Nacional de Participação Social, quando, na verdade, a participação social é uma forma de aprimorar e de aprofundar a democracia sem, de forma alguma, subtrair os poderes constitucionais estabelecidos para o Legislativo e para o Executivo. Acho que parte significativa das críticas está ligada à mesma crítica da criminalização da política. Então, a mesma pessoa que criminaliza a política é a pessoa que não tem nenhum interesse com que a participação social se amplie. Quando nós criamos o orçamento participativo na cidade de Porto Alegre, a reclamação foi a mesma, né? Setores conservadores da sociedade, né, disseram que aquilo atacava a democracia, né? Se criava um Estado paralelo, os vereadores todos reclamaram, né, dessa criação do orçamento participativo, e hoje o orçamento participativo é uma realidade em mais de 3.000 municípios no mundo inteiro, é um exemplo que o Brasil deu para o mundo. Do nosso ponto de vista, né, a relação entre democracia representativa, que era que se exerce através do voto,
E a democracia participativa, através da participação direta do cidadão nos vários mecanismos, instâncias de participação, deve se estabelecer como uma relação de soma, onde uma não esvazia a outra, né? e onde uma enriquece a outra. Você garantir espaços institucionalizados para que a população em geral possa se fazer ouvir, não só nas urnas de 4 em 4 anos, é uma forma de você consolidar a democracia. E a gente não tem que ter medo disso. E tudo isso deveria culminar num empoderamento da sociedade. E a sociedade precisa dessas ferramentas, dessas e mais um conjunto de ferramentas que são tecnológicas e que vão oportunizar e viabilizar que esse processo se perpetue, com a participação cada vez mais ampla da sociedade, através das redes sociais. Então a gente está no momento hoje que participar não é uma participação simplesmente simbólica, mas uma participação efetiva, né? Demanda de tomada de decisão, decidir nossa própria vida. Então, na verdade, na importância da participação, ela se casa com duas palavras que são muito caras, eu acho, a todos nós, que é autonomia e liberdade. Houve aí uma gritaria, uma crítica de parte de grupos e mídias conservadoras que não entenderam isso de maneira positiva, entenderam isso como um problema. E aí eu fico me questionando, mas se a pessoa é contra a participação social, ela é a favor de quê? Thank you.